Boa noite, pessoal. Quem está chegando? Vamos aguardar aí mais alguns minutos para que as pessoas possam ir chegando, se acomodando. Logo, logo, iniciamos aí mais uma capacitação da Fundação Síndrome de Down, ok? Só mais um tempinho e a gente já começa.
Olá, pessoal. Muito boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um momento de capacitação da Fundação Síndrome de Down. Mais um encontro aí de várias questões, de várias possibilidades para a gente pensar a subjetividade, para a gente pensar nós mesmos enquanto profissionais, enfim, abrir caminhos aí de flexibilidade e discussão, né? Para a gente cada vez mais ressignificar o nosso lugar, né? O nosso lugar no mundo, o nosso lugar na vida, e o nosso lugar para os espaços aí que a gente vai percorrendo, fazendo o nosso percurso. Meu nome é Samira Germano, eu sou psicopedagoga e atendo no atendimento educacional especializado na Fundação. Hoje, um dos temas muito importantes que vem tocar aí, acho que as nossas questões, né, as nossas inquietudes, é a importância da amamentação e o desenvolvimento do bebê com síndrome de Down. Isso vem de encontro, né, com o Agosto Dourado, que é uma campanha mundial que busca ressaltar a importância do aleitamento materno e conscientizar a sociedade sobre os benefícios que ele traz, tanto para o bebê, quanto também para a mãe. Contemplar esse tema, antes mesmo de entrar ali na importância do tema, só gostaria de fazer uma observação. Nós vamos ter aí o chat ao lado para que vocês possam colocar aí as suas questões, para que vocês possam apresentar aí qualquer comentário durante a apresentação, e vamos reservar um tempinho mais para o final ali da fala da profissional, para que a gente possa abrir um momento de discussão. Enquanto isso, o chat vai funcionando, vou olhando aqui, a gente vai organizando aí também as questões que foram surgindo, tá bom? Não deixem de manifestar aí as questões que vão tocando vocês. Se vocês tiverem algum problema durante a apresentação, só levantar a mãozinha também, que estamos aqui para solucionar aí qualquer situação de imprevisto. Com tudo isso, volto aí então a dizer da importância do tema, no qual a gente foi percorrendo até pelas questões que vêm ressignificando, vou dizer novamente essa palavra, o olhar, né, que a gente vai desempenhando na instituição, na fundação, quando a gente recebe uma família, quando a gente recebe um bebê, quando a gente recebe uma mãe, um pai, as questões que tem por trás, né, de tudo, de todos os sentimentos que vão nos abraçando ali também, e a necessidade, a importância de um acolhimento, para além de toda a compreensão que a gente vai fazendo desse percurso inicial, né, da vida de alguém que chega ali, nesse momento de busca, o que é que busca, o como é que se encontra, né, nessas questões que a própria nós, enquanto representantes ali daquele lugar, vai sugerindo ali possibilidades para a família. Contudo, então, temos aí o prazer de apresentar, então, para falar um pouco mais detalhadamente sobre esse tema, Paula Honório Marconi Busato, que é fonoaudióloga, especialista em disfagia, especialista em atendimento preventivo na primeira infância e em aleitamento materno e experiências na área hospitalar. Por favor, Paula, fique à vontade, tome a palavra, vamos seguir aí o nosso percurso, seja muito bem-vinda. Obrigada, Samira. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Então, tá bom. Vou compartilhar aqui a tela. Enquanto eu estou compartilhando, eu queria agradecer o convite. A Giovana, né, que me indicou, e a Samira, que a gente teve contato aí. A gente não se conhece pessoalmente, mas a gente já se falou muito. E é um prazer estar aqui falando por um tema que eu sou apaixonada e para um lugar assim que você vê com pessoas tão engajadas aí em trabalhar, principalmente para a melhoria aí, né, do atendimento, da assistência aí dessas famílias. Vou compartilhar aqui, vamos ver se dá certinho.
estão conseguindo ver a tela? Alguém pode falar pelo áudio, por favor, porque eu não estou conseguindo ver vocês. Paula, ainda não está aparecendo, mas eu acho que está com um atrasinho, mas já está vindo. Aos poucos está vindo. Tá. Agora apareceu. Apareceu? Sim. Deixa eu só tirar uma partezinha aqui da frente. Tá dando para ver certinho? Eu tô aqui no cantinho, né? Na verdade, eu estou vendo a tela, mas no canto superior ainda tem uma imagem escura. Tá, vou tirar aqui. Não vejo ela inteira, sabe? Tá bem na figura da... Ver se agora saiu. Aí, Aí deu certo? agora sim. Então vamos lá. Bora lá. Vamos lá, então. Então, hoje a gente vai conversar, né, sobre a importância da amamentação e desenvolvimento do bebê com síndrome de Down. Antes de iniciar a minha fala, eu gostaria aqui de declarar, né, que eu não tenho nenhum tipo de conflito de interesse em nenhum tipo de marca que eu venha falar aqui. E qualquer uso dos termos mãe, maternal, materno não pretende excluir pais transexuais ou não binários que possam estar amamentando ou fornecendo leite humano aos seus bebês. Então, eu vou comentar aqui, né, sobre a síndrome de Down, mas assim, tenho certeza que vocês sabem muito mais, né? Só para a gente dar uma introdução mesmo. Então, síndrome de Down, né, a trissomia do cromossomo 21, por incidência aqui no Brasil, 1 para 700 nascimentos e no mundo 1 para 1000. Né? E essa incidência ela tem um aumento aí com a idade materna e pode ocorrer em pessoas de todas as raças e todos os níveis econômicos. Aí aqui, o que eu quero trazer para vocês mais as características específicas que podem acometer ali a amamentação, tá, gente? Eu não vou falar sobre todas as características, eu vou focar bem na parte da amamentação mesmo, tá? Então, o que a gente pode encontrar? A hipotonia generalizada, né, principalmente ali das musculaturas da face, a língua flácida, que muita gente acredita que seja uma língua muito grande, né? E na verdade não é o tamanho da língua, e sim uma restrição do crescimento da mandíbula. Os defeitos cardíacos, que tem uma incidência aí em 50% dos casos. Desenvolvimento incompleto do trato gastrointestinal. Pode acontecer laringo, tráqueo ou broncomalácia, né? Não sei se todo mundo sabe, mas não deixa de ser uma frouxidão ali, né? Uma musculatura flácida de todas essas estruturas, tanto de laringe, de traqueia, de brônquios, e o reflexo de sucção, tanto deprimido ou fraco, a disfagia, né, que é o distúrbio da deglutição, e nesses casos podem ter mais ocorrências de hiperbilirubinemia, né, que é do caso da icterícia, e também infecções. Aqui, o que a gente acha como benefício, principalmente na síndrome de Down, tá? A gente sabe que existem inúmeros benefícios, mas especificamente pensando na síndrome de Down, a gente encontra um desenvolvimento neurológico, né? A obtenção de habilidades motoras, principalmente de órgãos, né, de cabeça e pescoço, desenvolvimento e fortalecimento facial. Então, a criança que ela é amamentada, que tem a oportunidade de ter a amamentação, né, que seja no seio, ela tem um desenvolvimento facial diferenciado e a chance dela ter uma movimentação e um fortalecimento maior dessas estruturas é maior quando ela é amamentada em seio materno, tá? Protege contra as doenças respiratórias e gastrointestinais, principalmente quando a gente pensa lá na amamentação, lá no comecinho,
né, que a criança ela recebe desde o colostro, que a gente conhece já como a primeira vacina do bebê. Então, a criança tem um aporte diferenciado, né, quanto aos anticorpos, à proteção mesmo, para evitar as doenças respiratórias e gastrointestinais. Tem estudos já que referem também uma redução na incidência de infecções do trato urinário e também um desenvolvimento dentário mais adequado, né? Isso tudo a gente falando na amamentação via seio, né? Quando a gente fala de amamentação, a gente fala em seio materno, tá? Quando a gente está falando em aleitamento materno, pode ser a oferta do leite oferecido em outro local. Então, assim, nesses casos, não necessariamente precisa ser só no seio. A mãe pode ter a opção também de ofertar o seu leite em outro local, né? Que a criança vai acabar tendo esses benefícios do leite também, tá bom? Daí, o que a gente encontra de barreira, né? Muitas vezes a frustração e a depressão materna, né? Muitas vezes os pais têm dificuldade em associar o que era o bebê esperado, né? Do bebê real, e para isso tem profissionais excelentes, né, para trabalhar com a família. Eu sei que a Samira já me contou um pouquinho aí do trabalho, ela vai até falar um pouquinho mais no final, mas assim, tem todo um trabalho, né, envolvendo a família principalmente, porque nada adianta a gente focar só no bebezinho, né? Muitas vezes a gente foca no bebê. Ah, ele tem hipotonia, ele suga fraquinho, ele não consegue mamar, a gente precisa melhorar a sucção, e muitas vezes a gente não vê a família, né? E a família é a que vai dar o suporte. E a família, eu digo, não só a mãe, né? Toda aquela rede de apoio, todas as pessoas que cercam essa mãe, elas são responsáveis também pela amamentação. Então, assim, o sucesso dessa amamentação vai depender desse suporte, né? Dessa família estar bem amparada, dessa família estar ali engajada também para ajudar a mãe e o bebê nesse processo. Outras coisas também são doenças que podem vir junto, né? Como a síndrome, ou até decorridas de algum problema no nascimento, que pode acontecer em qualquer caso. Os problemas mesmo de sucção, né? Daquela sucção fraca, que eu falei para vocês, sucção débil, que pode estar desorganizada ou fraquinha mesmo por conta da hipotonia da face do bebê, e a percepção de insuficiência de leite. Muitas vezes a criança ela está sugando, mas não de uma maneira efetiva, então isso atrapalha no suprimento de leite. Então a gente pensa, todas as vezes que o bebê suga e esse leite é extraído, o corpo entende, eu preciso produzir mais. Então, quanto mais efetiva é essa mamada, maior chance a gente tem de ter um suprimento mais adequado, de ter uma produção de leite legal para que esse bebê consiga ser nutrido e consiga ser sustentado com o leite materno, né? E uma das maiores é a desinformação, né? Muitas vezes tem profissionais ainda que não estão preparados, né? Não têm as informações corretas e acabam já de cara rotulando e, né, já falando, ah, não dá certo, o bebê não vai conseguir mamar, ah, não, sucção é muito fraquinha, ah, é porque tem síndrome de Down, não vai conseguir mamar. Isso não é verdade, tá? Nenhum diagnóstico é rótulo. Eu sempre costumo falar que a gente sempre tem que ver o que vai acontecer. A gente não pode fechar os nossos olhos só para o diagnóstico. A gente tem que ver os achados para a gente achar o que tem de pró ali e o que a gente está vendo que precisa de auxílio. Então, só depois de várias tentativas, de um trabalho especializado, é que a gente vai conseguir saber ao certo o que vai dar certo ali naquela dupla ou não, tá? E daí, antes de começar tudo, né? Antes da gente pensar de técnicas de amamentação, o que eu tenho que pensar? Como eu, como profissional, ou como a pessoa que está ali do lado, um familiar, né? Uma amiga que está ali do lado daquela pessoa, posso apoiar essa família que tem um bebezinho ali com síndrome de Down que precisa mamar. Primeiro de tudo, a gente precisa alinhar as expectativas. O que aquela família espera da amamentação daquele bebê. E definir os objetivos da amamentação com aquela família.
Muitas vezes a mãe ela vem com o pensamento, eu quero amamentar exclusivo, né? Eu quero que ele fique só no peito. E muitas vezes a gente precisa conversar com essa mãe para ver se isso faz parte da realidade dela, se isso faz parte do que a gente está vendo naquele bebezinho. Então, assim, a primeira coisa é a gente saber onde a gente está, para onde a gente quer ir, né? Para que a gente possa trabalhar e auxiliar essa família de forma correta, para não gerar mais frustração e para que seja uma coisa mais leve, né? Então, a primeira coisa, alinhou as expectativas com a família, definiu os objetivos, o que a gente quer, né? Como que esse bebê vai se alimentar de forma segura e como que eu quero que ele se alimente, o que funciona na minha casa, na minha realidade. E, mais uma vez, não rotular, né? Então, você que é profissional, não se sente capacitado para poder fazer, né, esse acompanhamento, essa orientação, buscar a informação correta ou até encaminhar, se caso você não sabe como lidar com aquela situação, mas que a família seja orientada e ela tenha esse plano aí de ação certinho, definido, com pessoas que possam auxiliar nesse processo da melhor forma possível. E o que a gente vai encontrar na amamentação nesses casos? Sucção lenta e ineficaz. A eficácia da mamada, geralmente, ela não é padronizada, né? Lógico que ali nos primeiros 20 dias, que é o período mais de ajuste da amamentação, né? Que vai estar se adaptando, principalmente nos 20 primeiros dias, e até pode levar, gente, até 6 semanas para um bebê estar com a amamentação estabelecida. Então, ali é um processo de adaptação, um processo de conhecimento do bebê e da família, né? Principalmente da mãe e do bebê, para ver como que encaixa ali a chave fechadura. Então, nesse período, não tem mesmo uma padronização. Mas o que pode acontecer com frequência é o bebê de uma mamada ser muito boa, e a outra mamada não mamar praticamente nada. Então, ficar oscilando aí essa eficácia de mamada. Você fala, não, agora o bebê tá mamando bem. Nossa, essa mamada ele foi super bem. Na outra, ele já não foi tão bem. Então, a gente precisa pensar o que a gente vai fazer, tá? Fraqueza e o estado de comportamento. Então, a gente tem que ver se esse bebê é um bebê que cansa com frequência, se é um bebê que ele tá se irritando indo ao seio, né? Se ele fica muito cansado, como que tá o estado de alerta. E a gente precisa organizar e ensinar os pais a observarem qual é o momento certo de colocar esse bebê no peito, né? Muita gente, eu garanto, que já falou assim, se chorar, coloca no peito. Mas o chorar, o bebê já está no estresse, num nível assim que é o nível master, né? Vamos dizer assim. Então, o bebê, ele tem que estar, a gente sempre fala num alerta silencioso. Então, ele está acordado e está mostrando alguns sinais de fome. Aí sim eu coloco meu bebê no peito, porque daí ele tem condições de se organizar. Outra coisa, a hipotonia e o atraso no desenvolvimento podem acarretar em maiores dificuldades. Então, é de extrema importância que essa família esteja amparada para que ela entenda o que está acontecendo e que seja trabalhado ali o que precisa ser trabalhado de dificuldade, tá? Daí, os nossos principais objetivos na assistência dessas famílias, né? Falando sobre a amamentação, claro. Então, assim, a avaliação cuidadosa da habilidade da mamada, e isso, gente, é desde observar a boquinha do bebê, ver sucção do bebê, ver a mama da mãe, ver a mamada completa. A gente só diz se a mamada tá bem ou não, se eu vi uma mamada completa. Muitas vezes o bebê ele começa ali com todo o gás, tá super sugando na primeira, aí eu tenho outra coisa para fazer, eu vou atender uma outra pessoa. E nesse momento foi o momento que apareceu a dificuldade. Então, assim, vai fazer a avaliação completa até o bebê soltar. Tanto que é de extrema importância a gente ver como que foi o final da mamada. Se esse bebê mostra sinais de saciedade e se a mama da mãe, se ela permaneceu da mesma forma, se não está tendo lesões, se não está tendo achatamento de mamilo. Então, assim, tudo isso tem que ser observado, tá? Mais uma coisa que é nosso objetivo, a proteção contínua do suprimento de leite materno, por meio de extração, pode ser de bomba extratora ou de outra técnica que a gente vem utilizar.
Por quê? A gente não conversou lá sobre a sucção ser mais fraquinha, né? Ser mais lentificada. Então, muitas vezes o bebê ele não vai ter essa sucção tão eficiente para mostrar para o corpo que ele precisa produzir leite. Então, com isso, cada vez que a sucção ela fica ineficaz, o suprimento começa a diminuir, porque não está sendo capaz de extrair com tanta eficácia. Então, o que a gente pode lançar a mão aí? De poder orientar a mãe a fazer algumas extrações ao longo do dia, né? Seja com bombinha extratora a manual, a elétrica, traçar aí um planinho de ação para que também não seja exaustivo para essa mãe, porque ela já vai ter um bebê sugando no mínimo umas 8 vezes ao dia, né? E já vem toda a demanda do puerpério. Então, assim, lançar a mão de algumas extrações ao longo do dia para auxiliar, ou até mesmo ali no momento da mamada. Bebezinho tá mamando, mas ele mama só de um lado. Eu achei que foi meio fraquinha. Vai lá, tira um pouquinho do outro, né? Então, antigamente a gente falava muito, é um peito por mamada. Hoje em dia, a gente orienta até as 6 semanas, que é esse período crucial aí de manutenção do suprimento de leite, a gente fazer estímulo nas 2 mamas, né? Então, a gente faz, por exemplo, o bebê mamou no peito, no outro lado, o que eu vou fazer? Ou eu coloco a própria bombinha, ou eu coloco um coletorzinho de silicone, tá? Não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas depois eu mostro também, tá? Eu posso colocar o coletor, que ele vai retirando esse leite ali do outro lado, vai fazendo um tipo de estímulo, então eu tenho estímulo ao mesmo tempo dos 2 lados, né? E também eu posso, ao mesmo tempo, se meu bebê também não mama muito bem de um lado, né, onde ele estava mamando, eu posso tirar ali daquele lado também após a mamada, tá bom? Mas isso é avaliado conforme vai vendo a necessidade de cada bebê. E a decisão também, como ofertar as calorias extras. Então, se esse bebê precisa de complementação, como que a gente vai fazer, né? Visando proteção do aleitamento materno, proteção ali para que não haja uma confusão de bicos ou fluxo, ou a gente precisa lançar a mão, às vezes, de um utensílio que não seja, né, tão protetivo, porém é o que vai funcionar para que o bebê não fique tão cansado, para que o bebê consiga se nutrir, tá? Monitorização bem próxima do crescimento, né? Então, assim, as equipes que estão ali preparadas, pediatra e os outros profissionais, sempre estarem ali monitorando tanto o crescimento, né, como o desenvolvimento, e a reavaliação da mamada conforme o bebê cresce, porque o bebezinho ali, né, o recém-nascido, a mamada é uma, a necessidade é uma, o tempo de mamada é um, e logo, né, que o bebê vai crescendo, ele vai mostrando outras demandas. Então, assim, a família não pode ser abandonada, né? Ela não pode, uma vez seu paciente, para sempre seu paciente. Porque muitas vezes, ali no comecinho, teve algumas dificuldades, houve os ajustes, ok. Mas daqui a pouco, tá lá com 3, 4 meses, apresenta algumas dificuldades. E a gente tem que ir reavaliando conforme o bebezinho vai crescendo, tá bom? A amamentação, enquanto ela estiver fluindo, até o desmame é necessário acompanhamento especializado, tá? E daí agora a gente vai conversar sobre o manejo. O como que eu posso, que técnicas que a gente pode lançar a mão aí para a gente poder ajudar essas famílias de forma técnica mesmo, tá? Então, o que a gente vai pensar primeiro, né? Aquele estado de alerta, ensinar a família a ver os sinais de fome do bebê. De nada adianta eu tentar colocar um bebê muito sonolento no peito, vai gerar frustração, o bebê vai ficar irritado na hora que acordar. Então, assim, eu preciso ter manejo para poder acordar esse bebê, né? Dar uma despertada se ele fica muito sonolento. Pode ser tanto com posições, né? Tanto posição sentado de cavalinho, não sei se vocês conhecem, não sei se vocês vão enxergar. Meninas, dá para enxergar? Alguém pode falar para mim? Dá para ver, sim. Dá. Então, ó, o bebezinho, né, mais sentado, ele fica mais acordadinho. Então, se é um bebê sonolento, né, a gente pode lançar a mão para ele deixar mais sentadinho, ou a gente pode usar essa posição aqui da prona e semiprona, que é essa posição conhecida também como ladyback, tá? Que é a mãe estar mais inclinada e o bebezinho vem por cima dela.
Isso ajuda tanto no estado de alerta, quanto também na hipotonia, tá? Então, casos de bebês mais hipotônicos, essa é uma posição muito legal para utilizar, tá? Flexão de quadril, o que eu vou utilizar? O bebezinho, ele precisa de uma organização. Ele não pode ficar solto, né, no colo da mãe. A mãe precisa apoiar ele no antebraço e ter um apoio nos pezinhos, no bumbum, aqui no quadril, e nos pezinhos. Então, almofada de amamentação, se não tem almofada, usar edredom, almofada comum, travesseiro, para que dê um apoio ali e o bebê se sinta seguro, para que ele possa organizar esse corpinho. E muitas vezes a gente vai ter que lançar a mão de apoio para a mama, né? Muitas vezes a mãe pode ter uma mama mais volumosa, né? Que seja difícil para o bebê sustentar. Então, a gente pode usar tanto as... Vocês estão vendo? Tá dando para ver? Dá para ver, sim. Tá? Legal. Então, dá para usar tanto a sustentação da própria mão, né? Ou a gente pode lançar a mão de uso de tipóia, né? Não sei se vocês já ouviram. Eu vou só fazer uma improvisada aqui. Você coloca a fraldinha do bebê embaixo da mama e amarra aqui atrás do pescoço. Então, ela fica apoiadinha, né? Isso eu tô falando para mamas bem volumosas mesmo, porque daí a gente tira o peso da mama e ajuda o bebê a sustentar a pega, tá bom? Também é o que a gente fala, para evitar flexionar ou hiperestender a cabeça do bebê com síndrome de Down. Na literatura, eles falam sobre uma frouxidão na conexão entre a base do crânio do bebê e a parte superior da coluna. E isso pode acontecer em torno de 10 a 20% dos casos. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que ter cuidado para que a gente já tenha como prevenção. Tipo, eu não posso fazer isso, tá? Porque quando eu vou colocar um bebezinho no peito, o que eu penso? Eu preciso de uma pega assimétrica, então ele vai pegar muito mais a parte de baixo do que a parte de cima. Então, aquela ideia de, ele precisa abocanhar toda a areola. Isso não existe, tá? Porque muitas vezes a areola é muito maior do que a boca do bebê. Então, o que eu tenho que focar? Que tem que pegar mais a parte de baixo do que a parte de cima. Pega assimétrica. E eu preciso de uma pega profunda. Então, eu preciso fazer com que o meu bebê abra bem a boca. Como que eu faço isso? Estimulando o reflexo de busca, que é passando de cantinho para cantinho na boquinha do bebê, até ele ter esse reflexo e abrir a boquinha. E eu preciso que meu bebê ele encoste o queixo na mama, tá? Então, muitas vezes, tem mãe que pega o bebê por aqui, encosta o queixo e vem de cima para baixo. Só que com o bebê síndrome de Down, eu não posso fazer essa hiperextensão de cabeça. Então, eu vou ter que ou trazer com a posição, né, para ele ficar bem de baixo aqui, de cavalinho, ou eu posso usar a posição de futebol americano, que o bebê vem para trás, ó. Tá vendo? Não aquela posição tradicional, tá? Ele vem para trás e eu vou confortar a cabecinha dele. Daí, ele vem bem para trás mesmo para que eu consiga colocar a mama sem ter que fazer essa extensão de cabeça. Tá certo? Bom, da mão de bailarina, a gente vai falar um pouquinho ali na frente, mais específico, que é uma das técnicas que a gente tem mais ganho ali, que na minha prática clínica, por exemplo, eu vejo muito resultado, e na compressão de mamas. A compressão de mamas, a gente auxilia na quebra das gorduras do leite, né? Então, assim, a gente tem uma oferta maior de um leite mais gorduroso, que faça com que o bebê ganhe peso, tenha um ganho ali ponderal maior, tá? Então, eu vou usar a técnica da mão em C na mama. Enquanto meu bebê mama, ele sugou, eu dou uma apertadinha junto. Sugou, eu aperto junto. Então, eu vou fazendo compressões junto com a sucção dele para auxiliar no maior fluxo e numa maior saída de gordura, tá bom? Complementar com o leite posterior. Gente, não existe mais aquele leite anterior que se acreditava que primeiro vinha a água, depois vinha a gordura do leite.
isso se mistura e acontece tudo ao mesmo tempo. Porém, a gente precisa de um trabalho ali na mama para que depois a gente tenha quebra das gorduras ali pelos alvéolos da mama, para que esse leite venha como posterior, para que auxilie no ganho de peso do bebê. Então, muitas vezes, o ideal é dar o peito para o bebê, e se eu preciso complementar essa mamada, e eu vou complementar com meu leite, eu extrair depois da mamada, tá? Porque daí o bebê já fez aquele trabalho, já fez as quebras de gordura, então a chance do meu bebê ganhar mais peso é maior com esse leite aí mais pro final da mamada, tá bom? E eu vou falar para vocês daqui a pouco dessa técnica do Paced Bottle Feeding, que é uma técnica de oferta de mamadeira, que a gente, se for optado tanto pela equipe, pela família, ofertar a mamadeira, a gente precisa de uma técnica como se imitasse o fluxo, tá? Não é em relação ao bico, tá, gente, da mamadeira. Porque o bico de qualquer mamadeira, ela não se assemelha ao seio, nenhum deles do mercado. Porém, a gente pode imitar o fluxo para evitar, em coordenação de sucção, respiração e deglutição, para que esse bebê tenha internalize ali como que ele faz a sucção e ao mesmo tempo quanto tempo, como ele fica saciado, para que ele tenha essa noção e vá adquirindo essa percepção aí de saciedade e para que ele não se alimente de forma exagerada. Muitas vezes quando o bebê é alimentado ali pela mamadeira, ele acaba tomando muito mais do que ele tomaria normalmente, porque o fluxo é fácil, e isso, gente, eu falo não só da mamadeira, tá? Mas de copo valvulado, de copinho de treinamento, todos esses, que tem algum bico, o bebê acaba tomando mais do que ele tomaria. Então, a gente vai ver uma técnica, e eu vou mostrar um videozinho para vocês, de algumas técnicas que dá para fazer na mamadeira para evitar tudo isso, tá bom? Bom, e a mão de bailarina, que foi o que eu falei. O que ela vai trazer para a gente? A estabilização do maxilar do bebê, o suporte dos músculos masseter, a redução do espaço intraoral, então aquela pressão da boquinha do bebê na sucção vai melhorar, e aumento da pressão negativa interna, o que vai reduzir essa força, e vai ajudar o bebê a fazer um vácuo dentro da boca com mais facilidade. Então, essa primeira foto aqui, ó, é do apoio da mão de bailarina, e aqui do lado a gente vê a posição que os dedos ficam. Então, gente, é assim, ó, 3 dedos ficam embaixo da mama, e essa daqui a gente vai sustentar a cabecinha do bebê. A gente vai segurar embaixo do queixinho. Vocês estão conseguindo enxergar? Sim. Ó, então vai colocar... Estão vendo? Eu tô vendo perfeitamente. Ah, então tá ótimo. Então, vai colocar os 2 dedos aqui na boca do bebê e a gente vai fazer uma pressãozinha mesmo, como se fosse a boquinha do peixinho, tá? Então, aqui a gente segura e apoia os 3 dedos. Gente, não é fácil, tá? A mãe precisa de ter um bom manejo, mas isso vai adquirindo com a prática mesmo. Mas, ó... Tenta melhorar um pouquinho, desculpa te interromper, mas não, tem gente falar. Que não tá conseguindo como eu tô conseguindo. Tá, o que eu preciso fazer? Para baixo? Talvez abaixar um pouquinho. Isso. Aí? Aí. Ó, Então, acho que então, melhorou. eu vou repetir, tá? Então, ó, os 3 dedos, esses 3 dedos embaixo da mama, e esse daqui a gente vira a mão, ó, tá vendo? Palma para cima. E eu seguro o rostinho do meu bebê. É aquela mão de bailarina, sabe que bailarina faz a mãozinha assim? Então é isso, a ideia. Sustenta a mama, segura bem nessa região aqui, ó. Tá? Bem aqui, ó. Masseter, estabiliza maxilar e mandíbula e reduz pressão, o espaço ali intraoral, para poder aumentar a pressãozinha. Essa técnica ajuda bastante, tá? Além da gente sustentar a mama, que a gente tinha falado ali no outro slide, a gente ainda dá essa pressãozinha e a sucção ela fica mais eficaz com isso. Bom, eu vou tentar passar o vídeo agora, vamos ver se abre. Então,
Gente, o vídeo ele tá em espanhol, tá? Mas dá para entender. Depois, se vocês tiverem dúvida, daí eu falo no final para vocês, se ficar alguma dúvida sobre ele. Então, como eu falei, quando é optado pela mamadeira, é um jeito de ofertar, tanto de organização de corpo e de organização ali da mamadeira, para poder ajudar tanto na percepção de saciedade, de evitar engasgos, né, em coordenação, e ajudar aí na eficácia também. Deixa eu ver se vai abrir. O vídeo é um pouquinho longo. Vocês estão vendo o vídeo já? Dá para ver as imagens. Tá, isso. Eu mutei, porque daí eu vou explicando. Como ele é muito longo, eu vou beleza. dar uma explicada aí por cima, só para a gente não estender e dar tempo da gente conversar depois. Ok. Ó, então a gente organiza o bebê com ele mais sentado, apoiando a cabeça e apoiando o tronco. Essa mamadeira ela fica reta, tá? E na hora que a gente vai colocar, o bebê tem que abrir a boca para colocar. Então a gente faz o mesmo estímulo, né? De passar de cantinho para cantinho na boquinha do bebê, até que ele abra bem, e daí sim eu coloco. Nunca de forma invasiva, tá? Daí eu deixo a mamadeira retinha, e conforme o bebê vai sugando, eu deixo o fluxo do leite ir. O bebê pausou, eu vou abaixar essa mamadeira e deixar ele descansar. Então, a regra é respeitar essa sucção e pausa do bebê. Então, ó, sugou, eu desço o leite, mas não de forma abrupta, né? Eu deixo ela mais retinha. Ele pausou, eu vou descer a mamadeira, tá? Deixa eu ver se vai aparecer de novo. E aí, gente, pode ser que tenha alguém que me pergunte assim, ah, mas não vai entrar muito ar, o bebê não vai deglutir muito ar? Nesse caso, não, porque o bico ele vai ficar cheio, tá? Nesse caso, a moça não tá enchendo tanto, mas o bico ele fica mais cheio, mas o fluxo ali do meio da mamadeira ele fica reto. Então, ele não cai com tanta facilidade. O bebê ele tem que fazer uma força para tirar, tá? Ele tem que fazer um movimento para tirar. E eu vou estar respeitando aí o ritmo dele. Sugou, eu deixo. Parou, eu paro também. Olha lá, tá vendo? É isso. Depois, se vocês Eu quiserem... acho que aí também tem a questão da posição, né, Paula? Que é bem interessante pelo que você estava chamando a nossa atenção. Sim, tudo faz, principalmente assim, a gente tem que pensar que a amamentação não está só na boca e no peito, né? O bebê, a gente tem que ver ele como um todo, e a organização desse bebê tem que vir desde o corpinho para depois a gente pensar em colocar ele na mama. Porque senão, às vezes, não flui a amamentação, porque o bebê está desorganizado. Então, assim, mamadeira, não sei se vocês sabem, nunca, em hipótese alguma, com o bebê deitado. E dessa forma que o bebê tá, ele tá organizado, tá sustentado tanto o tronquinho, a cabeça e o quadril, tá? Uhum. E depois da amamentação, né, pode ter ali algumas dificuldades, algum atraso quanto à aceitação de alimentos sólidos.
E daí vai ter que ter um trabalho, né, para melhorar esse tônus muscular e tratar esses déficits motores orais. E para tudo isso, gente, que a gente conversou, é de extrema importância o trabalho transdisciplinar, né? Ou seja, de todas as áreas, cada um com seu conhecimento, mas todas elas trabalhando em conjunto, né? Como eu falei, não só com o bebê, não só com a mãe, mas pensando em toda aquela família, em toda aquela estrutura ali que está envolvida. E é isso. Daí aqui estão meus contatos. Quem quiser lá mais informações, tem meu Instagram, tem mais informações lá de amamentação. E vamos agora para as perguntas, né? Muito bom, Paulo, e acho que para além de todas as informações, vou dizer de uma forma assim, imprescindível mesmo que você foi tratando, acho que tem essa questão, né, da comunicação, porque eu também vou entendendo a amamentação, o aleitamento, esse contato, né, tão direto e tão, vou falar do jeito que eu sinto, tá, tão profundo da mãe com o bebê, dessa forma, assim, pela via mais afetuosa da comunicação, né, eu acho que é um conjunto de informações, né, que você foi trazendo assim, e eu achei muito delicado o jeito de você colocar, porque não ficou só pela via da informação, que é imprescindível, tem obviamente sua importância, mas teve uma delicadeza sua ali também, né, no trato, no falar, acho que a qualidade das palavras que você foi utilizando, acho que mesmo para transmitir, né, o que que é esse momento, para além de toda a importância que está envolvida aí, as questões que você foi trazendo da importância mesmo, né, do leite materno, o quanto sim, ele traz ali benefícios de saúde para o bebê, saúde também para a própria mãe, mas eu acho que teve assim, uma delicadeza sua que é imprescindível mesmo, que é fundamental. Digo isso, já fazendo aí, né, um recorte para o lugar que eu vou ocupando lá na fundação, e acho, até peço licença, assim, para falar dessa maneira, um pouquinho do lugar de vida que eu vou ocupando ali nas famílias que vão se apresentando nesse espaço da fundação, porque é isso, né, vai chegando vários sentimentos, vamos dizer assim. E aí quando a gente vem com uma questão muito, né, por isso que eu falei da posição, mas eu acho que tem a nossa posição enquanto pessoa ali também, né, porque Sim. uma coisa muito técnica, né? Olha, segura a cabecinha, põe para lá, daí daqui a pouco a gente já está falando, saindo ali, né, dessa questão mesmo do afeto, do acolhimento e trazendo, né, essa coisa da hipotonia que já vem ali muito alarmado, né, na própria família, o próprio bebezinho também, com aquele mundo de informações passando pelo corpinho dele. Quem é que vai ser a referência ali, né, para poder alinhar tudo isso e fazer essa. É mais do que uma visão. Esse momento, eu acho que é Sim. disso que a gente está falando. Esse momento de vida, né? O que é que transmite da mãe para a criança nesse momento assim tão mais do que isso, né? Tão claramente de comunicação ali, de afeto Sim. e de transmissão. Acho que é mais transferência mesmo. Então, eu queria já trazendo tudo isso agradecer a forma que muito delicada mesmo, muito cuidadosa que você foi colocando esses aspectos. Espero que realmente, assim, né, até como mãe, que as mães possam se sentir seguras e acho que até confortáveis e cada vez mais encorajadas, né, a fazer mesmo, né, esse ato de comunicação, esse ato de amor para elas e para a própria criança que está ali, porque eu acho que tem uma repercussão, assim, para além de tudo que a gente foi falando, mas acho que tem uma repercussão do lugar ali que o bebê vai assumindo mesmo, né, nos Com desafios que o certeza. mundo está trazendo aí. Isso, e fora outros aspectos, né, Paula, assim, o quanto que isso agora, nesse comecinho, é fundamental, para que a gente possa pensar um bocadinho mais lá para frente, assim, o desempenho da criança, né, as questões que vão, acho que passar ali não só pelo contexto da saúde propriamente dita, mas o desenvolvimento dele enquanto cognitivo ali também, né, Sim, no sim, aprendizado, a relação com o com outro. Gente, certeza. é tudo isso, né? É um Sim. ato assim, uau,
que cabe muita coisa, e por isso que eu acho que é um tema muito difícil, assim, de abordar, e você muito delicadamente foi trazendo tudo isso de uma maneira muito importante, muito afetuosa. As pessoas foram se aproximando um pouco aqui, acho que ficaram mais ali atentas à sua apresentação, não trouxeram questões. Até a Laís, que foi uma das pessoas que foi passando por aqui, precisou sair um bocadinho antes, acho que foi ali mais ou menos no momento que a gente estava fazendo a apreciação do vídeo. Quero dizer, né, que vai ficar gravado também, até para que todas as pessoas que possam ter mais acesso a esse tipo de informação, a gente faz também, né, essa divulgação nos canais ali da Fundação, para que realmente a gente possa fazer uso disso, né, de um tema como esse, de uma apresentação como a sua, nos espaços que a gente vai, acho que se colocando, principalmente nos espaços da Fundação, né, que a gente tem esse serviço que chama Bem-vindos Bebês, na verdade é um programa, né, que a gente traz ali esse momento mesmo de compreensão de todas as notícias que vão repercutindo no nascimento de uma criança, vai fazendo esse percurso junto com a família, né, para entender um pouco desse bebê, para entender a composição da família, para entender a dinâmica que está em torno aí da amamentação, do aleitamento. Achei muito interessante quando você faz, né, essa distinção do que é uma coisa, do que é outra, e a repercussão da pessoa ali, da mãe principalmente quando você traz a importância da família ali também para fazer esse momento de comunicação. Para mim fica muito marcado, sabe, o que comunicamos e como comunicamos. Exatamente. Eu, na verdade, eu não tenho uma dúvida. A Adriane está colocando aqui que a palestra foi ótima e que ela gostou bastante. Acho que vai colocando questões aí nesse sentido de apreciação, né? O que eu queria, assim, acho que te ouvir um pouquinho mesmo, né? Eu achei muito interessante quando você vai ilustrando, né, essa questão da posição, que me chamou a atenção, que você foi depois até complementando, realmente, né, tem uma desorganização ali que pode repercutir em várias outras questões, e aí eu fiquei pensando, falei, puxa, né, é isso, tem uma questão, vamos dizer assim, da técnica, né, que é importante, e tem uma questão que eu acho que atravessa, né, a mãe também, né, como principalmente quando é primeiro o bebê, né, o primeiro momento, e aí como que a gente vai organizando tudo isso para poder fazer, né, olha, é a cabecinha para cá, aquele, você falou, não, a cabecinha fica aqui, mas a posição, eu falei, meu Deus, e aí você trouxe esse lugar da família, né, e eu gostaria de te ouvir um pouquinho nesse aspecto, assim, eu não sei, Paula, se a palavra mais adequada aí seria acolhimento ou só o acolhimento, mas eu gostaria de te ouvir nesse sentido, como que você pensa, ou como que você vai, nas suas experiências aqui que você foi colocando, né, durante a sua apresentação, como que a gente pode pensar mesmo, né, como que a gente pode construir o lugar para que essa pessoa, para que essa mãe, né, acho que ela possa se empoderar mesmo como mãe, e como que isso vai, assim, nesse momento, assim, né, tão importante para ela, para o bebê, e acho que para os aspectos da vida ali que envolve quem está, né, implicado nisso. Queria te ouvir um pouquinho sobre. Olha, Samira, eu costumo dizer, né, que a amamentação é muito mais hands-off do que você botar a mão na massa, né? Então, assim, muitas vezes, da forma que você vai orientar, por mais que você tenha boa vontade, você tá ali, porque muita gente vai fazer o quê? A mãe tá com dificuldade, já bota a mão no peito, já pega a cabeça do nenê, já taca no peito. Eu falo, gente, não, né? Não. Primeiro que a mulher vai se sentir, tipo, ó, estou fazendo tudo errado, nossa, não sei fazer nada, né? Então, ou então, eu preciso dessa mulher aqui 24 horas por dia, porque se ela não estiver aqui, eu não vou saber fazer. Então, assim, muitos dos cursos, né, que eu fiz ao longo aí da minha formação, a gente sempre bate na tecla. Se você sai da casa da mãe, ou se a mãe saiu do seu atendimento e ela sente que ela precisa de você, senão ela não vai dar conta, você fez um péssimo trabalho.
Porque o papel, né, principalmente de quem trabalha com consultoria e amamentação, né, quem vai dar orientação dessa parte, é mostrar para a mãe como ela pode fazer, de que jeito que vai funcionar para ela. Então, assim, a gente está mostrando as técnicas, mas quem vai decidir como funcionar é ela, né? Então, assim, eu tenho muito esse papel de trazer a informação, poucas informações, não despejar aquele monte de informação de uma vez, e muito mais, tipo, usar, você viu que eu tenho, né? Tipo, avental com mama, boneca, porque é isso, tipo, mostrar de forma didática, o quanto mais ilustrativo for, mas muito menos colocar a mão na mãe, né? E assim, deixar ela se empoderar, ela sentir o bebê, porque senão fica uma coisa tão mecânica, né? Tão invasiva, que a mãe não consegue se conectar no bebê. Você fala, quando ele fizer isso, mas eu não sei se ele faz isso. Tipo, a mãe não sabe nem dizer, tipo, se o bebê fez aquilo antes da mamada, se ele mostrou que estava com sinal de fome ou não, se ela pôs a mão daquele jeito, se funcionou ou não, porque ela tá tão focada, né, na técnica que a profissional mandou ela fazer, e não é essa a ideia, né? A gente tem que ter o papel de fornecer a informação, como ser facilitadora, né, daquele processo. E é de extrema importância, como eu falei lá na minha fala, da rede de apoio estar presente, né? Muitas vezes a mulher, ela tá ali num papel, principalmente ali puerpério, de extrema fragilidade, de muita coisa na cabeça, hormônios funcionando, muita coisa que ela não sabe lidar, né? E tudo cai sobre ela, tudo. Eu sou mãe agora, né? Então, assim, eu sei que tudo é culpa nossa, tudo se não der certo, sou eu que não sei, não soube fazer. Então, assim, tem que ter um apoio ali para eles também saberem, né, auxiliar ali tanto na parte de técnica, mas de dar o apoio mesmo. Olha, você está fazendo um ótimo trabalho. Então, a primeira coisa, eu acho, que da pessoa que vai acolher essa família é elogiar o ótimo trabalho que ela está fazendo, né? Só isso, tipo, quantas pessoas elogiam essa mãe que está passando por esse processo? E quantas apontam o dedo e falam, não, você não tinha que fazer assim. Ó, seu filho não está ganhando peso porque você não está fazendo desse jeito. Tem muito mais profissionais, infelizmente, que apontam do que os que acolhem, né? Então, assim, eu sou muito dessa linha. Elogiar, fornecer informação de forma menos invasiva possível para que ela tenha empoderamento e consiga se organizar da forma que ela se sente bem com o bebê dela, né? Para que eles possam se conhecer. É isso. É um processo, você foi falando, você fiquei pensando, nossa, é um processo de escuta, né, da mãe. Com Essa mãe certeza. tá chegando, né, acho que até a gente, porque isso tem a importância, claro, quando chega um bebê e todas as questões que vão invadindo a mãe, você usou essa expressão, eu achei, assim, bem interessante, porque talvez é isso, né, a mãe de primeira viagem, ou a mãe que passa por algumas questões ali de sensibilidade mesmo, que, Sim. enfim, tem acho que alguma repercussão ali da ordem do emocional, não tem uma escuta, né, Paula, só Sim. tem atravessamento, e aí chega uma demanda, né, não chega uma mãe, não chega uma Sim. criança, uma Exatamente. aí você fala: "Nossa, espera, calma aí, senta", né, o processo de escuta para mim tem esse outro lugar, né, Isso. E aqui eu também, né, Samira, né, tem a importância da gente se preparar, a gente sempre fala, né? Quem trabalha com amamentação sabe da importância da informação antes de estar no olho do furacão, né? Então, exato. assim, nenhuma pessoa vai fazer uma prova e quer se sair bem nessa prova e não se prepara para ela, né? Então eu sempre falo, é que nem uma prova. Falei, não que os problemas não vão acontecer, não que você não vai ter suas dificuldades, mas você já sabe muito do que esperar e como reagir ali, pelo menos de primeira, né? Para não levar aquele susto, tipo, o que que é isso? Nunca vi, né? Então, assim, quanto mais, né, essas famílias puderem, né, ter esse conhecimento antes, né, enquanto estiver grávida, dali tá, né, com o tempo ali mais tranquilo, não tem um bebê chorando, um bebê com fome. Muito importante, assim, né, ter essa informação já desde sempre, né, desde o comecinho mesmo. É verdade, né, assim, não sei, pode ser um desconhecimento, é algo que vai fazendo parte mesmo, né, da gestação, né, de quem é que está chegando, acho que toda aquela transformação que a mulher vai, né, vai percebendo ao longo do processo ali de gestação, tá aí algo que é para fazer parte, né, estou dizendo isso até por uma
questão própria, assim, né? Não me lembro disso, né? De alguém chegar para mim e falar, olha, com toda essa informação que nós estamos falando, porém, tem um momento tão precioso, não me lembro disso. Eu me lembro quando já estava ali mesmo, sabe? No apuro de agora o que eu faço, né? Põe para cá, põe para lá. Isso que teve uma questão, assim, quando você fala da posição, me remeteu a uma situação pessoal mesmo, né? Da posição, depois também, né? Para fazer o conforto ali do bebê, né? Porque acho que fica aquela questãozinha também que a gente chama de tá, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso também, o que é esse momento, como que a gente pode proporcionar isso, né? Não para que fique um desconforto, mas exatamente para eliminar aquele desconforto, né? Daquela coisa que fica ali tão, né? É saciar, não é empapuçar, porque teve um momento que você falou isso que eu achei interessante. Olha, a gente oferece, né? Vai oferecendo ali também, vai estimulando para que ele queira, mas o momento também que você vai percebendo que a comunicação do bebê, ó, já estou satisfeito, então, recompor aí também, achei interessante, eu fiquei pensando, poxa, é verdade, né, às vezes a gente fica tão nessa percepção um pouco mais da demanda da mãe do que da criança, né, mas precisa mamar um pouquinho mais, acho que ainda não está bom, acho que, como é que fica isso, e aí esse outro momento, né, do desconforto ali, como é que a gente põe aqui também, né, para junto da gente, assim, para junto, como é que a mãe faz esse momento, né, para a criança ficar ali, né, na plenitude ali da amamentação. A gente fala, né, que tem que ler os sinais do bebê, né? O bebê, ele já fala muito antes, né, de começar a falar, propriamente dito. Então, assim, né, o bebezinho, muitas vezes, o que ele vai mostrar, né, de sinais de saciedade, tipo, não quero mesmo, tipo, o travar a boca, né, às vezes já começa até escapezinho de leite e a pessoa tá lá, tentando colocar de novo, ou tentando colocar o peito, não, mama mais, mama mais. Tanto que a criança, assim, já deu, né? E assim, terminando, né, a mamada, não sei se eu entendi bem o que você perguntou do final, mas terminou, né, viu que o bebê mostrou os sinais ali de saciedade, a gente sempre fala para deixar um pouquinho mais em pezinho o bebê, né, sustentando cabecinha e tronco, né, e é importante que muita gente coloca, né, e fica esperando arrotar. Nem sempre o bebê vai arrotar, tá, gente? Então, assim, às vezes o bebê não engoliu tanto ar, e a gente não vai ouvir o arroto. Então, você não precisa ficar 40 minutos, 1 hora, até o bebê arrotar. Porque, às vezes, você vai ficar lá a noite inteira e ele não vai arrotar. Então, assim, deixa ele mais em pezinho, por conta mais daquela regurgitação, né, que pode vir a correr. Às vezes tem ali um desconforto, que tá ainda trabalhando ali o estômago. Então, deixa mais em pezinho. O que é importante? A gente não deixar encostado, porque o bebê tem aquele reflexo de busca. Então, aonde encostar, ele vai buscar. Daí a mãe surta, porque daí ela acha que tá com fome. Meu Deus do céu, ele mamou, e daí eu achei que ele tinha mamado bem e ele tá lá caçando. Só que é porque às vezes encostou. Então, tanto pode fazer, né, em pezinho, ou eu posso deixar ele mais sentadinho, né, apoiando aqui no meu antebraço, mais sentadinho, sem encostar em mim, né? Tem criança que prefere mais assim, e tem criança que vai preferir assim. Tem criança que não gosta, né, de ficar. Não precisa bater nas costas, não precisa chacoalhar, não precisa fazer nada disso, tá? Pode deixar tanto posição retinha ou mais para cima sem encostar em você, que daí ele não vai ficar ativando o reflexo. É isso. Mesmo. Uma outra coisa que me ocorreu, que das coisas que eu ouço bastante assim também, né? Eu acho que tem um pouco vou chamar de insegurança, ou desse momento de várias informações ali repercutindo no momento materno ali, da amamentação, e base, vamos dizer assim, na insegurança, meu leite é fraco, então não dá, queria que você falasse um pouco disso, assim, eu tento oferecer, mas ele não quer, então eu já vou colocando complemento, a mamadeira e não sei o quê, e às vezes você percebe, assim, eu não tenho leite, e que momento é esse, assim, Sim. sabe? Isso dá, com certeza todas as mães já tiveram esse tipo de insegurança, né? Primeira coisa, leite fraco não existe. E as mães que não produzem leite são uma minoria, assim, vamos dizer, 1% de mães que não produzem leite, não produzem, tá? Não estou falando assim de produção suficiente, mas que não venham a produzir leite.
geralmente por conta de uma cirurgia, né, mamária, existem outros acometimentos de desenvolvimento de mama que pode vir a ocorrer. Então, assim, todas as mulheres, né, elas têm capacidade de produzir leite. O que vai demandar se vai produzir mais, vai produzir menos? Aquilo que eu falei, né, da extração de forma eficaz. Então, a gente sempre fala que a amamentação ela deve ser em livre demanda. O que é? Na hora que o bebê quer, quanto tempo ele quer. Sem focar em tempo, sem focar, vou ficar, 15, muitas vezes ainda tem gente que dá informação de 15 minutos de um lado, 15 minutos do outro. Não, gente, colocou no peito, deixa o bebê ser feliz. Na hora que ele terminar, ele começou a ficar irritadinho ali no peito. Então, assim, sinais de que ele está irritado. Jogar a cabeça, tanto afundar a cabeça no peito, ou começar a se jogar para trás. Às vezes ele pode estar ali irritado com o fluxo, tipo, o fluxo do peito, né? Ele vai oscilar demais. Então, tem hora, vem aquela ejeção de leite, então desce aquele monte de leite, daqui a pouco ele dá uma reduzida. Daqui a pouco ele faz a injeção de novo, o reflexo de injeção, então ele vai oscilando. Então, o bebê, ele às vezes começa a ficar meio irritado com isso. O que eu faço com isso? Coloco o bebê no outro peito se ele ainda está irritado. Agora é um bebezinho que mamou um pouquinho e dormiu. A gente tem que avaliar como que está essa quantidade de leite. Porque tem mães que têm uma produção muito grande de leite. E o bebê não vai ficar 30, 40 minutos se ela tem muita produção. Às vezes 8, 10 minutos é o suficiente. Então, eu falo por experiência pessoal. O meu bebê teve uma época que ele mamava 8 minutos. Fala, gente, 8 minutos só. Ele mama 8 minutos e dorme. Só que assim, eu sabia, né, que o ganho de peso estava adequado, que o desenvolvimento estava adequado. Então, como eu falei, né, precisa desse acompanhamento bem de pertinho, principalmente ainda se está aí em adaptação, para ver se está funcionando ou não. A gente não mede, né, quantidade de leite por extração. Então, assim, eu tirei só 20 ml na bombinha. Eu falo, que amor que você tem pela bombinha. Porque o leite, né, ele vem de um hormônio, a gente trabalha tanto com a ocitocina quanto a prolactina. A prolactina é a que produz e a ocitocina é o que ejeta. E a ocitocina é o hormônio do amor. O leite, ele só sai quando a gente tem amor e quando a gente está bem para aquilo sair, porque senão os hormônios do estresse, ele compete. Então, quando a mãe está estressada, quando a mãe fica olhando, né, a extração, meu Deus, caiu só 2 gotinhas, que pouco leite que eu tenho. Então, o que vai acontecer? A cabeça vai mandando, eu não tenho leite, eu não tenho leite. Nisso, o hormônio do estresse entra e acaba acessando essa produção. Então, assim, quanto mais tranquila essa mãe tiver, quanto mais ela deixar fluir, sem, né, contar tempo, sem ficar padronizando mamada, não, tem que mamar de 3 em 3 horas, gente, não tem regra, tá? Só no comecinho a gente fala, não deixa passar de 4 horas sem mamar, né? Ali, até ir na pediatra da primeira vez e ver que tá tudo bem. Então, assim, viu que tá tudo bem, vida que segue. Se dormir mais tempo, tudo bem. Se o bebê tá bem, tá tudo bem. Mas tem que ser uma coisa mais natural, mais livre de organização possível. Eu falei, ser mãe e amamentação, você não tem como controlar. Se você pensa que você controla a sua vida, quando você é mãe, você desiste disso, porque não tem como. Eu tenho certeza que não, né? Não. Era isso que eu tô pensando, essa prova de que não tem controle mesmo. Obrigada. Exatamente. Né? É isso. E é bom, né? Gente, bom demais. É bom. Tem, né, seus desafios, tem como todos os percursos da vida tem, mas é um momento lindo. Sim, é um momento... com certeza. Bora lá. Nossa, é isso. Pelo que eu tenho olhado aqui, eu acho que a gente foi contemplando as observações que eu acho que foi aparecendo, né, conforme você vai falando, para além da parte ilustrativa que você também não tem nem... Nossa, eu achei perfeito, assim, achei que foi realmente, como eu já disse, vou repetir essas palavras, de um jeito muito afetuoso, efetivo e afetuoso. Principalmente agora, no finalzinho que você fala, né, as mães não podem ficar tão estressadas nesse momento, que eu acho que tem uma implicância tão grande, né, uma implicação tão grande, melhor dizendo, e eu acho que é por aí, né, quando você vai desmistificando isso ao longo do seu discurso, é exatamente isso que a gente vai sentindo. Que as pessoas que possam fazer parte aí dessa apresentação também, possam sentir, né, esse outro lugar, né, da amamentação, vamos dizer assim, esse outro lugar do aleitamento, que
essa campanha, né, dizendo já do Augusto Dourado, possa efetivamente fazer aí também, né, um outro contexto para que as pessoas possam, para além de ter a informação, ter, acho que, esse afeto que você traz junto com a informação, e poder transmitir isso de uma maneira tão importante, tão amorosa. Fico feliz. Muito obrigada mesmo, que a gente possa se encontrar aí em outros encontros, que a partir desse a gente possa marcar outros tantos por aí também. Quero te agradecer imensamente, assim, agradecer a cada um que esteve com a gente até agora, e já lembrando, gente, que vai ficar gravado, vai ficar disponível lá nos canais da Fundação, tá bom? E no próximo mês teremos outras capacitações aí também que vocês possam participar e fazer aí a interação da maneira que for possível e necessário para que a gente possa fazer valer cada encontro, né, não só de apresentação e discussão, mas acho que de elaboração, que isso fique com a gente e que possa percorrer aí também os nossos caminhos de vida ao longo aí do nosso momento, do nosso percurso. Muito obrigada a todos. Uma boa noite. Gente. Valeu, obrigada, muito obrigada. Samira. Até a próxima, então. Até. Tchau. Boa noite. Obrigado, Natália. Obrigada, Samira.